Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o protocolo Modbus. Tem um site aqui, ó, vou deixar o link abaixo aí do vídeo, quem quiser ler completo. O site do Embarcados conta toda a história e tem a teoria. Nesse vídeo eu vou mostrar uma aplicação com o microcontrolador da Microchip PIC32 com um campo Modbus TCP com um smartphone com Android. Bom, um pouco do protocolo. O Modbus foi criado pela empresa Modcom na década de 70, principalmente para comunicação entre PLCs, controladores, um uso da indústria. Hoje nós temos o protocolo Modbus RTU e o protocolo Modbus TCP, onde eu posso ter comunicação mestre-escravo e cliente-servidor na rede TCP/IP. Posso utilizar primeiramente nas indústrias, agora hoje em dia encontramos em residências e outras aplicações também. Comunicação entre diversos dispositivos, não só apenas os PLCs, temos IHMs, supervisórios e agora também os equipamentos embarcados. Bom, temos três tipos de rede física. RS-232 basicamente a saída do computador, né? Os computadores têm a porta serial, a COM 1, COM 2, padrão serial ponto a ponto RS-232. Aí eu uso um conversor, eu converto para RS-485, que conecta na maioria dos dispositivos que eu tenho hoje nas indústrias para o Modbus serial. 485 é o que eu tenho um barramento, uma rede de barramento, todo dispositivo em paralelo. Eu tenho um desenho aqui, esse aqui, ó, Modbus RTU. Aqui eu tenho um exemplo, um PLC, a minha placa do microcontrolador, comunicação serial. Então eu tenho os terminadores da rede serial RS-485. Eu posso ter diversos dispositivos na nossa rede, vamos ver. Um exemplo, tem um PLC, um inversor de frequência, um IHM, um indicador, uma remota de I/O. Aqui um gateway, converte 485 para Modbus TCP. Ou posso ter uma rede com todos os equipamentos na rede TCP/IP, né? Esse caso aqui tem um PLC convencional, Modbus TCP. Aqui já é uma rede Ethernet. Aqui no centro simbologia de um roteador, um switch, um computador e minha placa do PIC, Starter Kit PIC32 Ethernet. Bom, então de meio físico pode ser 485, que é o Modbus serial, RTU ou ASCII2, ou na rede TCP/IP, né, rede Ethernet, eu tenho o Modbus TCP, que é a aplicação que a gente vai mostrar hoje. Temos das velocidades. A serial é uma rede mais lenta, pode chegar até 115 kbps, mas geralmente se usa 9600 bits por segundo. A rede serial, ela tem terminadores nas extremidades para terminação da impedância de rede. Uma transmissão serial pode ser RTU ou ASCII2, mas geralmente se utiliza o RTU, mais comum na indústria.
cada dispositivo na rede eu tenho um endereço, né? Para que não tenha conflitos, já que é uma rede serial. Todos os equipamentos estão em paralelo, então cada um tem que ter um nó diferente. Por exemplo, nó 1, geralmente o mestre é o nó 1, os outros 2, 3, 4, 5, ele tem um limite na rede serial. Que fala um pouco dos limites. Bom, o código do protocolo. Deixa eu ver onde está aqui. Na rede trafega um pacote de mensagens, ORTU, que é o mais comum. Então eu tenho a parte do endereço, na minha requisição do mestre para o escravo, o endereço do escravo que eu quero ler informação ou escrever, o código da função Modbus e o número de dados. Então, esse código que mostra aqui depende do que o mestre deseja em relação ao escravo. Aí tem um código para cada função. Escrita de bit, escrita de registro, leitura de bit, leitura de registros. Escrita em bit nós chamamos de coil, que é bobina, que vem da linguagem Ladder, criada pela empresa Modcom, das linguagens inicial dos PLCs. Então, qual é a bobina? Input seria as entradas digitais do PLC, coil, saídas digitais do PLC, são as bobinas. Tipos inputs eram as entradas analógicas e hold, saídas analógicas ou os registros de memória. No caso, para nossa aplicação, nós vamos utilizar escrita. Função 3, leitura de um bloco de registradores. Eu vou ler um determinado número de registros. E escrita num bloco de registro. Então, minha comunicação vai ser por blocos de registro. Por exemplo, eu vou ler 10 registros e escrever 10 registros. Então, FC3, FC16. As funções Modbus que nós vamos utilizar nessa explicação. Mas eu tenho todas essas da lista. Bom, ASCII 2 não é muito comum, RTU para rede serial. E o TCP, nossa aplicação é Modbus TCP, porque está numa rede Ethernet, TCP/IP. Então, também tem uma codificação do bloco de mensagens, né? Tenho aqui um código a mais que é para rede TCP/IP, que eu tenho mais detalhes que eu segui a minha aplicação. Eu segui documentação da Microchip, da biblioteca Modbus TCP, Application Note 1568. Tem um exemplo aqui do Modbus serial, como interpretar os comandos na rede. Esse aqui é um exemplo. Então eu tenho o endereço que eu quero ler, hold register, o exemplo para hold register. A função 3, né? Função 3. O registro 0 é o primeiro registro na memória do meu PLC, memória Modbus, que o 0 significa 4001. Primeiro registro do mapa de memória Modbus. Quero ler 2 registros. Vamos ver primeiro a função 3. Função 3. Função 3, leitura. O mestre está solicitando uma leitura de um bloco de registradores. Hold register. Então vou ler. Vou efetuar
uma operação de leitura de bloco de registradores, root register, a partir do endereço 4001 e 2 registros que eu quero ler. E o final CRC da mensagem, que é para certificar que não teve erro na rede de dados. Esse para o Modbus serial. Para o Modbus TCP vai mudar o início aqui. Se a gente verificar no documento da Microchip, então a biblioteca da Microchip, ela fala o que eu tenho na minha tabela Modbus. Eu posso pôr put discrete, entradas discretas, que são endereços 1001, 1002, 1003, são entradas digitais. COIL são saídas digitais, endereços 000, 01, 02, 03. Input REST são registros de leitura, são minhas entradas analógicas do meu PLC, são 3001, 3002, 3003. Root register são os registradores ou saídas analógicas, é o que a gente vai trabalhar aqui. São os endereços 4001, 4002, 4003, vai até o limite do tamanho do mapa de memória do PLC. Então aqui a documentação descreve o bloco de mensagens, né? Deixa eu diminuir aqui. Olha. Bom, no bloco de mensagem, o que difere da rede serial para o Modbus TCP é que tem o TID e PID, por conta do protocolo TCP/IP. Tem a largura do meu bloco de mensagem, 6 bytes. O ID do dispositivo Modbus, NO1. Função, código de função do Modbus, né, 3. Então vamos ver na nossa tabela lá. Função 3, então vou ler um bloco de registro, hold register. E voltar aqui. Endereço de início 3. Então a partir do 4004, que eu somo 1, né? Porque o 0 aqui no endereço quer dizer no mapa de memória que eu começo de 4001. Então 3 mais 1, 4004. Quantos registros eu quero ler? 4 registros. Essa é a minha requisição do mestre para o escravo, que é o cliente para o servidor na minha rede TCP/IP. A resposta do escravo, né, que no caso é o servidor dando a resposta para o cliente, TID, PID, número de bytes, endereço, Modbus, código da função. Praticamente o início ele repete a pergunta. Aí vem a resposta, que eu quero 4 registros, né? São registros de 16 bits. Então, eu tenho 2 bytes para cada registro, 4 registros, 8 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, valores do registro contém a minha resposta, a minha pergunta do MES, que é: quero saber o valor de 4 registros a partir de 4003. Aqui embaixo vem pela rede a resposta com os valores do registro. Que explica um pouco da biblioteca do projeto, né?
microchip. A biblioteca tem esse arquivo modbus tcp server.h e modbus tcp server.c, onde eu declaro algumas funções disponíveis nessa biblioteca. Veja que eu tenho 4 funções: leitura de bloco de registro, hold register, leitura de 1 bit de entrada, input register é o endereço 3000, escrita numa bobina, vamos ver 4, tipo input. A entrada digital seria o código 2, então o código 4 é leitura, é o endereço 3000 mesmo. O 5, escrita em uma bobina, que é 1 bit, e leitura do hold register. Então a primeira e a quarta função que nós vamos usar no nosso projeto. O projeto está aqui, os arquivos da biblioteca, modbus.c, modbus.h. O que eu tenho que definir de importante para o meu projeto é o meu endereço IP, que está na biblioteca TCP/IP da microchip. Eu declaro no arquivo tcp/ip.h, eu declaro o meu endereço IP 92.168.0.150, quando eu utilizar endereço estático, e o nome do meu hostname, que é o nome do dispositivo na rede Ethernet. Então, o endereço IP e a porta são os mais importantes para a configuração da rede TCP/IP. O IP é na stack TCP/IP da microchip, e a porta 502, que é o padrão que se usa na indústria para o modbus TCP, porta 502. E tem algumas outras definições da biblioteca, quantidade de registro, né? Estou dizendo 25 registro, hold register, ok? Para esse meu projeto tem um coil também, input register, mas a aplicação que a gente criou, estou utilizando apenas hold register. As funções disponíveis nessa biblioteca, nós vamos usar a função 3 e a função 16 para a leitura escrita no hold register. E é isso. O resto é da sua aplicação. Tem o programa do Android. Eu fiz no Eclipse, no meu smartphone, que eu vou conectar o smartphone à placa do PIC, né? Eu tenho uma placa, essa aqui, PIC32 Ethernet Starter Kit, com PIC32 e a porta Ethernet, porque a minha aplicação é TCP/IP. E na minha aplicação, aqui é a placa do PIC, vou conectar ele no roteador, e meu celular vou conectar com o roteador pelo Wi-Fi. Então o Android comunica com o meu PLC, que é o PIC32, por Modbus TCP, que usa fisicamente a Ethernet do PIC até o roteador, do roteador até o Android Wi-Fi. O Android também, vou falar pouco aqui, tem uma biblioteca em Java para o Modbus, é uma biblioteca diferente da do PIC, né?
PIC está desenvolvida na linguagem C, né? Na linguagem C. E a do Android está na linguagem Java. Ok? Então vamos aqui no meu controlador. Tá para simulação. Vou ligar minha placa. Liguei meu Starter Kit na USB. Vou selecionar aqui. Ctrl. Agora vou compilar. Eu já compilei, né? No caso eu vou gravar. Ele vai pedir para mim compilar. Pedir para mim compilar porque eu mudei o modo de programação. Concluído. Gravei, vou rodar ele aqui. Rodando. Eu vou abrir aqui. Vou pingar o meu hostname, que está no arquivo aqui. Ó, o hostname da placa. Funcionando. Deixa pingando aqui. PIC já está conectado numa rede internet. Meu computador também está no roteador. Meu computador está no roteador. O PIC está no roteador. Depois vou conectar meu celular para a gente testar. O meu projeto ainda tem um web server, né? Que eu configurei para mim fazer uns testes. Dá para mim testar se o programa do meu PIC está funcionando. Eu digito aqui. Hostname. Vai abrir minha aplicação. Tem o meu IP. Ah, tem que pôr a senha. Tem uma aplicação aqui pela web, mas eu tenho outro vídeo que eu explico disso aqui. Então, essa aplicação eu montei no Android e depois a gente vai rodar por Modbus TCP. Agora eu estou rodando por web server. Tem minha configuração da rede aqui. Meu PLC com o PIC, tem os stats. Vou fazer a mesma coisa agora com o Android por Modbus TCP. Esse aqui só foi para conferir o programa do PIC rodando. Vou parar aqui. Eu vou terminar o vídeo da tela para mim poder mostrar o vídeo da placa, ok?
Então esse aqui é o smartphone com Android, vai rodar a aplicação feita no Eclipse, usando biblioteca em Java para o Modbus TCP. Esse aqui é a placa PIC32 Ethernet Starter Kit com PIC32, porta Ethernet. Estou alimentando a placa com USB e o cabo de rede RJ45, cabo TP, está indo no roteador, do roteador pelo Wi-Fi. Vou conectar o Android. Esse daqui amarelo é a aplicação para o Modbus TCP. Vou abrir ela aqui. Tenho a primeira parte para teste, né? Botão para leitura e escrita, botão para conectar, e eu escrever o endereço 4000, 4x, que é o hold register, né? HR hold register, qual o endereço que eu quero ler e qual o valor que eu vou ler lido pelo PLC 32, ou o valor que eu quero escrever. Nesse campo de baixo, eu descrevo bloco de mensagem que trafega pela rede, códigos de erro da comunicação, etc. E a minha aplicação. Então a parte de cima é para teste da conexão, né? Quero testar um PLC, um supervisório, fazer algum teste. O Android é o Modbus Client, o cliente, e o PLC é o Modbus Server, servidor. Então meu cliente pode se conectar a qualquer um servidor que tenha o protocolo Modbus TCP. Então cinza é porque está desconectado, né? Antes de conectar, eu tenho uma configuração que eu tenho que fazer aqui em Setting. O endereço IP, ó, lembra que eu comentei que era importante? O endereço IP e a porta. Padrão para o Modbus é a 502. Full time é um tempo para atualização da minha aplicação. Cada 1 segundo eu vou atualizar os dados na tela. Então o IP, como meu IP está rodando como 101, eu vou mudar aqui para 101. 101. Vou lá verificar, ó. 101. A porta 502. Endereço IP e a porta TCP. Para me conectar na rede Wi-Fi. Então vamos clicar aqui em conectar. Ele está me avisando Wi-Fi não conectado. Ok. Vou ligar o meu Wi-Fi. Apareceu até a mensagem de erro aqui embaixo. Então agora que eu liguei o Wi-Fi, eu vou conectar. Conectado, já tô lendo meu bloco de mensagens. Tá vendo o número do pacote aumentando? Cada pacote que eu leio incrementa 1. O código Modbus, número, a função 3, que é leitura de bloco de registro, e 18, está em ASCII 2, em hexadecimal, o número de registro que eu quero ler, e essa já é a minha resposta, né? Já tem os registros que estou recebendo do meu servidor. PIC ali, 32. Então vamos para a aplicação. Já mudou de cor, porque já está conectado. Verde é parado ou válvula fechada. Vermelho é motor rodando ou válvula aberta.
Então vamos enviar um comando em Start. E também a minha placa eu tenho 3 LEDs, 3 botões para me simular. Na hora que eu mandar rodar, vai acender um LED na placa para mostrar que o motor, o PLC, acionou a saída digital. Então vamos rodar. Start. Abriu as válvulas, rodou o motor está acelerando, dando vazão, o nível do tanque está baixando, vazão na bomba, consigo controlar a velocidade pelo bar graph, 27%, a bomba começa a acelerar, aumentar mais a velocidade, 35%, 62%. E se eu olhar na minha aplicação do Web Server no computador, mantém o mesmo status, rodando. E na placa acendeu o LED 2, que é bomba rodando. Se eu clicar no botão parar, vocês vão ver o LED apagando. Parou. LED 2 fica aqui, ó. Mandar rodar de novo. Dá parar. Isso aí. Atualizando a cada 1 segundo, que é o pull time. Pelo protocolo Modbus TCP. O meu PIC é tá como o meu PLC. Modbus TCP Server. E o Android é meu dispositivo Modbus TCP Client. Exemplo, vou rodar de novo. Isso aí. Esse protocolo é muito utilizado na indústria. Vários PLC, dispositivos, IHM, supervisório. E um exemplo de aplicação com o PIC32 e um smartphone. E hoje já está abrangindo para automação residencial, rural também. Posso comandar um pivô com esse sistema e ver o status pelo celular do meu pivô, comandado pelo PLC com o PIC32. Vou simular também uma falha do botão de falha. Esse de parar. Terceiro. Falha amarelo. Falha de sobrecarga. Tirar a sobrecarga. Vou rodar novamente. Rodando. E posso também dar os comandos pelo supervisório, né? Vou desligar o motor, fechar uma válvula, fechar outra válvula, abrir a válvula, abre outra válvula, parto o motor. Então tem o comando pela web e tem o comando aqui pelo Modbus TCP. Tudo isso com o PIC32 Ethernet. Comandar pela web. Ligar o motor. Fecha a válvula de recalque. Fecha a válvula de sucção. Abra a válvula de sucção. Abra a válvula de recalque. Parte o motor. Aí, jogar velocidade máxima. Também tem uma tela de ajuda com registro, cada um o registro da minha aplicação. Char.
E a primeira parte eu tenho os comandos, né, de leitura e escrita. Vou ler o registro 2. Veja esse valor 89. Vamos ver na ajuda. O nível. Nível 4011. Velocidade 4010. Leu 158 é a velocidade. Se eu for confirmar, 158 RPM. Tá aí, eu li pelo comando de botão de leitura, botão de escrita. Digitei o endereço 4010 e eu tô lendo 159 agora. Vou ler de novo 158. Vou confirmar aqui embaixo. Velocidade do motor 158 RPM. Se eu quisesse dar o comando de parada do motor por aqui também, eu consigo.